I started having these obsessive thoughts. Why did you kill those people? No comment. No comment. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Não vou conseguir. Este honorable científico, el que escribió, ¿es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas Um Podcast. Como vocês estão? Meu nome é Thiago. Hoje, infelizmente, eu não tô com a minha amiga Marisa. A gente teve alguns percalços, eu tô na praia, então pode ser que minha internet caia, espero que não caia. Estou fazendo uma live no YouTube. É uma coisa que a gente tá testando, faz um tempo que a gente pensa em fazer isso, mas a gente ainda tá tateando. Hoje eu fiz pra não deixar vocês sem podcast. O podcast vai sair editadinho, bonitinho, na segunda-feira. Então fiquem tranquilos, para quem gosta do podcast, ele vai estar lá no seu feed bonitinho. Você pode dar 5 estrelas no Spotify, se você quiser que... Na Aurelo, você pode também ajudar a gente muito financeiramente, sem nem ter que pagar do seu bolso. Você pode só ouvir a gente lá na Aurelo e a gente ganha alguns centavinhos. E isso ajuda o nosso projeto. Também você pode nos apoiar pelo Apoia-se, apoia-se.se/apenas um podcast. E caso vocês queiram, tem também o Pix Misterioso. A gente adora ler o Pix de vocês. Então, caso vocês queiram mandar um Pix, contato apenazumpodcast@gmail.com. E a gente sempre lê lá os Pix. Hoje eu só não vou ler porque sempre fica com a Marisa essa parte dos Pix. E é isso aí. E vejam como está sendo feito, sem a edição, sem nada, ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre um caso conhecido em Portugal e que me chamou a nossa atenção. A gente tinha pensado em 2 casos, a Marisa ia trazer um caso, eu ia trazer outro. O meu caso era do Estripador de Lisboa, que é um caso que é muito conhecido em Portugal, mas eu achei muito estranho o caso inteiro, sabe? Porque se você for lá no Google agora, pesquisar Estripador de Lisboa, vai aparecer uma foto, e eu vou dizer que eu caí pelo menos nesse bait, assim, eu vi a foto e falei, caraca, que caso estranho, e aí eu fui convencido pela foto, mas a foto não tem nada a ver com o caso, e a gente vai ver como é que funciona o caso. Então, a gente vai começar de uma forma um pouco diferente do que a gente faz normalmente. A gente vai começar pelas vítimas. Então, já vamos começar diferente do que a gente começa. E depois vocês vão entender por que disso, tá? Então, a gente vai começar com 3 vítimas. Porque as 3 vítimas tinham o nome Maria. Então, já começa uma coincidência meio estranha. Então, a primeira vítima foi a Maria Valentina. Ela tinha 22 anos e também era conhecida como Tina. Ela foi encontrada na manhã do dia 31 de julho de 92, atrás do barracão, perto da Pavoa de Santo Adrião. Ela levou alguns golpes de faca entre o tórax e a barriga. Ela foi estrangulada, esventreada, que é... Como eu li em português de Portugal, esventreada é abrir o ventre, basicamente. Eu não sei se tem uma palavra em português para falar esventreada, mas é isso. Ela foi cortada e teve uns órgãos internos removidos. Isso foi o coração, partes do fígado, intestino, vagina. Tudo isso foi um banho de sangue, porque vocês devem imaginar que tudo isso não deve ser uma coisa muito limpa. Isso deve ter gerado um sangue gigantesco. E aí a polícia, a seção de homicídios, ela vai receber uma chamada, entre outras tantas outras que elas tinham, só que esse crime chamou muita atenção para a polícia que investiga os crimes de lá, que lá em Portugal é a Polícia Judiciária. Os policiais ficaram chocados com o modus operandi do caso, de como tinha acontecido, a quantidade de sangue, a questão do esventreamento, de abrir as vísceras. Então... foi uma coisa bem chocante, e depois ela vai para perícia, e até o médico legista, ele fala que ele nunca tinha visto alguma coisa assim. Para vocês terem uma ideia, ele chegou a fazer 40 mil autópsias em 30 anos de experiência, e para ele aquela foi, sem dúvida, a mais horrível. E então,
foi uma coisa bem diferente. Já a polícia já ficou de alerta, assim, já ficaram bem com medo daquilo tudo. Eles tinham uma sensação que isso ia acontecer de novo. A polícia foi atrás da Tina, né? E descobriram que a Tina, ela era prostituta e é o que eles chamam de tóxico-dependentes, que seria um viciado, ela teria alguns problemas com drogas, mas ela era uma moça conhecida desde criança pela galera, ela tinha esse apelido de Tina. Então, já em 92, que foi quando a Tina foi morta, começou a ter aquelas ligações, né? Sempre tem aqueles telefonemas, aquelas cartas anônimas sobre ou ser o assassino, ou ter informações sobre o assassino, informações sobre a vítima. E a polícia foi atrás, e a polícia sempre dava num beco sem saída. Esse caso foi um monte de beco sem saída. E a polícia investigou e beco sem saída. Só que assim, que a polícia tentou fazer, a polícia portuguesa, ela tentou colocar policiais junto com as prostitutas, porque eles achavam que esse era se a próxima vítima também ia ser nesse perfil. E o que aconteceu? A polícia foi até o local com essas prostitutas, só que elas não gostavam deles, elas não tinham muito uma confiança na polícia. Então, o que aconteceu nessa desconfiança da polícia acabou que não deu muito certo, a polícia não conseguiu informações, elas não passavam, e quem conseguia mais informação era a própria imprensa, que levava jornalista, e elas compartilhavam mais informações com eles, mas essas informações não levaram eles a chegarem a nada. E aí lá, no dia 27 de janeiro de 93, quase 6 meses depois do primeiro caso, a outra vítima, a segunda vítima, Maria Fernanda, ela tinha 24 anos, ela foi encontrada atrás de um barracão perto da estação Entre Campos, bem de manhã cedo, porque trabalhadores faziam obras numa ponte ferroviária e acharam ela, e desta vez ela também foi estrangulada, esventreada, cortada, teve os mesmos órgãos internos removidos da primeira vítima, coração, fígado, intestino. E dessa vez ela teve os seios removidos. E aí a polícia viu que tinha uma conexão, porque eram muito parecidas as vítimas entre si. Elas tinham características físicas semelhantes e elas tinham o que a gente chama de modus operandi semelhante também. Então a polícia fez essa conexão. Aí nisso tudo a polícia ficou com bastante medo e a polícia temia que o estripador voltasse a atacar. Voltou a atacar e ele fez uma terceira vítima, a Maria João. Então, se vocês verem, as três vítimas têm o nome Maria. Então, ela foi mutilada da mesma forma. Ela foi encontrada a 100 metros de onde foi encontrada o corpo de Maria Valentina, que é a primeira vítima. Mas dessa vez todos os órgãos tinham sido removidos, assim. A polícia judiciária investigou o passado da Maria João e ela também era uma prostituta, também era toxicodependente, como as outras vítimas. E uma coisa que chamava a atenção da polícia era o perfil dessas meninas, porque elas eram baixas, morenas, elas tinham a prostituição como seu ganha-pão. Então a polícia tinha esse caráter investigativo e tentou achar várias vezes alguma conexão e não achava, porque no local não tinha muitas evidências, muito o que se ter do crime. Era uma coisa bem sangrenta e elas eram meio que jogadas, então eu até não consegui fotos, nesse caso eu não consegui fotos, é muito difícil ter informações, eu queria ter alguma foto, alguma coisa para ver como ficou e não achei nada disso, mas elas morreram relativamente perto, elas foram assassinadas relativamente perto da onde foi. E aí após a morte da Maria Fernanda, eles vão realmente tentar traçar um perfil e colocar vários policiais para investigar esse crime. Eles colocaram 6 agentes, que eles começaram a trabalhar 24 horas nesse caso, junto com o departamento de tráfico de drogas, que cedeu alguns homens para vigilância, e eles ficaram vigiando o local para ver se ia ter uma quarta vítima. Então a polícia ficou com bastante medo disso se repetir. E
a característica é, todas as vítimas eram jovens, baixas, morenas, prostitutas, toxicodependentes, soropositivas. Essa foi uma informação que eu não tive em todas, então vou ser sincero que eu nem coloquei elas, mas é uma coisa que eles colocaram que era. Elas inclusive têm o mesmo nome, que era a Maria, e elas foram rasgadas com um objeto afiado, que não era uma faca e provavelmente um bisturi. E aí surge o corte cirúrgico, que alguns falam que foi os cortes cirúrgicos, que as pessoas tinham muito... que era muito profissional, se pensou que ele podia ser um médico, alguém que sabia disso, e que cada vez, da primeira à terceira vítima, diz que os cortes foram melhorando, foram ficando mais precisos. Então, eles tinham uma suspeita, só que uma coisa crítica que eu vou fazer a esse caso. A polícia não chegou a lugar nenhum nesse caso. A polícia investigava e não chegava a lugar nenhum. Foi uma coisa que eu achei super estranha. Eu vou confessar que se eu tivesse com a Marisa aqui, eu ia falar, cara, que incompetência foi da polícia. Porque eles não tinham... ninguém viu, eles não conseguiram ninguém pra dizer, a gente ouviu. Algumas prostitutas falaram que tinham ouvido uma pessoa falar sobre Maria, gritar sobre Maria, mas eles não tinham nenhuma informação para continuar isso tudo. Então foi feito o retrato robô, que seria o nosso retrato falado, contendo apenas dados muito vagos, e a polícia judiciária ela chegou a investigar um professor catedrático, um escritor, um funcionário de telecomunicações, outro de reparação de eletrodomésticas. Esse último aí, de reparação de eletrodomésticas, teve um agravante, que a primeira prostituta que foi morta era vizinho dele, então ele conhecia ela. Então ele preferiu algumas ameaças que a polícia achou que poderia ter a ver, porque as putas são todas para bater. Depois, e dizem que tinha todo um contexto, porque a mulher dele abandonou ele do lar, então foi se dedicar à prostituição, e esse cara tinha muito ódio a isso tudo. Mas a investigação não levou a lugar nenhum, e aí chega em março de 93, vai 2 agentes do FBI, traziam fotos e relatórios sobre um crime em New Bradford, que era uma cidade localizada no estado de Massachusetts, que em 1988 existia a maior comunidade portuguesa dentro dos Estados Unidos. Então o FBI chegou a ter uma hipótese que o estripador ele estava nos Estados Unidos e foi para Lisboa. E uma coisa que eu achei meio maluquice, porque eles não tinham meio que o modus operandi dessa pessoa. Daí você fica, Thiago, mas eles foram 5 anos depois para lá para ver um crime que eles achavam similar, e eles não tinham modus operandi? Não tinha, porque o corpo foi achado um pouco tempo depois que eles estavam em Portugal. E aí eles viram que não tinha nada a ver, que as vítimas não tinham os mesmos padrões, os corpos já estavam até num estado de decomposição bem grave, e aí eles não souberam dizer, mas eles sabiam, o que mostrava as análises é que não tinha nada a ver com o estripador de Lisboa. Então não levou a nada de novo. E aí que a gente vai tratar sobre primeiro o profiler. A gente sempre fala do John Douglas, que é um grande profiler americano. E aí tem o Barra da Costa, que também ele foi fazer um doutoramento sobre os crimes. Ele foi fazer um perfil de quem era esse homem para ter finalmente quem é o estripador de Lisboa. E ele foi fazer essa tese de doutoramento, então ele vai dar origem a um livro chamado Perfis Psicocriminais do Estripador de Lisboa ao Profiling. Eu cheguei a procurar esse livro, eu não achei nenhuma cópia dele para ver na internet, para entender, só que eu fui atrás do processo de doutoramento dele e tem online, vocês vão achar, é um catatau gigantesco, acho que tem 500 páginas, mas que me chamou a atenção é que ele tinha alguns casos, ele tinha algumas teorias, mas essas teorias não me chamaram muito a atenção, mas... Segundo ele sabe quem é o estripador de Lisboa, e que o estripador de Lisboa ele agora não teria como mais fazer, porque já fazem
Isso foi em 93, então 2003, 2013 e 2022. Já fazem quase 30 anos desse caso. E aí ele meio que diz que essa pessoa já tá velha. Eu, Thiago, como não vai ter momento 5 centavos, eu já vou dar minha opinião. Eu acho isso um grande... não vou dizer besteira, mas eu acho uma coisa grande, antiética, assim. Uma coisa muito antiética da parte dele, porque, teoricamente, ele é um especialista do caso, gente. Ele é um especialista do caso, ele sabe sobre o caso, ele estudou. Ele tem um livro de 500 páginas e ele vem e me diz que ele sabe quem é. Isso foi, acho que em 2011, e ele falou isso em 2013 para uma revista. Então, tem algumas diferenças. Eu não sei se ele não chegou a fazer isso para publicizar melhor o livro que ele estava vendendo, porque o doutorado dele virou um livro, né? Então, foi uma coisa diferente. E aí eu já fiquei meio assim. Então eu quero saber de vocês. Vem lá na nossa página, no nosso Instagram, marca a gente e diz se vocês acharam isso estranho, se vocês acharam isso antiético. Mas não é a parte mais antiética desse caso, o que é, para mim, bem surpreendente. Porque, então, lá em 2007, esse crime ele prescreveu. Porque passam 15 anos e os crimes começam a prescrever em Portugal. Então, mesmo que eles saibam quem é a pessoa, saibam por que fizeram, ela não pode mais ser julgada judicialmente, criminalmente e penalmente. Então, tipo, a pessoa não vai para a cadeia. Então, os crimes chegaram a prescrever em 31 de julho de 2007, dia 2 de janeiro de 2008 e dia 15 de março de 2008. E mesmo assim, esse crime não foi descoberto, eles não tiveram digitais. Esse Barra Costa, ele vai chegar a achar uma pista bem importante nesse caso, é que ele achou a existência de uma impressão digital com 13 pontos característicos. E pelo que ele diz lá no próprio livro dele, no próprio tese de doutoramento, é que com 12 pontos você consegue ter certeza absoluta de quem é a pessoa. Só que aparentemente a polícia nunca teve uma confirmação. Nunca teve uma pessoa que bateu essa digital. E eu achei muito estranho, porque se foi a única coisa que foi... a única prova realmente que se tem dessa pessoa, tipo, para não dizer que foi um crime perfeito, porque esse caso eu li muito sobre ser o crime perfeito. Eu acho que não foi o crime perfeito, foi ele ter sido... Esse caso foi extremamente mal investigado e não foi o crime perfeito, só que a polícia não fez um bom trabalho para achar as provas para prender essa pessoa. Então, foi bem complicado. Eu achei extremamente difícil. Aí vai acontecer a coisa mais louca desse caso. Que em 2011, tem um programa de TV em Portugal que você entra no programa com um segredo, com um grande segredo e etc, né? Chegou um dos participantes, falou que tinha um grande segredo para a produção e falou que o grande segredo é que o pai dele era o estripador de Lisboa. E aí, o que o programa vai fazer? O programa, que não é bobo nem nada, ele não vai publicizar isso, ele não vai levar o cara pro programa, mas ele leva isso pra polícia. E esse cara vai parar na polícia, eles vão investigar o pai dele. E como esse pesquisador conseguiu essas digitais, eles compararam as digitais e a digital deu negativo. Só que esse pai desse menino, ele vai continuar preso porque ele tem alguns crimes que... ele chega a confessar. Eu não entendi muito bem, porque tem 2 crimes que ele fica preso, que possivelmente ele era suspeito daqueles crimes, porque ele tinha uma questão de ser motorista, e aí eles tentaram ligar ele aos dias que foram feitos os crimes, e ele também não batia na linha temporal onde ele estava, onde tinha, ele era para estar dia 31, ele era para estar em tal lugar, mas ele estava muito longe de onde o crime aconteceu e a polícia descartou ele. E para mim foi uma coisa meio... Tá, você quer entrar num programa de TV e a sua grande... o seu grande segredo é que o seu pai é um assassino. Eu só achei absurdo, assim. Foi bem achacado pela mídia,
virou meio que um folclore do caso. E aí a gente vai para os finalmente, porque a polícia ela não tem muitas pistas sobre esse caso. E eu acho maluco, porque assim, não tem, a polícia não achou fio de cabelo, a polícia achou aquela digital que foi achada por um cara que foi fazer doutorado anos depois. Então não foi nem no momento não foi nem no momento de fazer a própria investigação. Foi muitos anos depois, muitos anos depois. E aí o caso é meio que não tem nada, gente. Tipo assim, a gente sempre fala de ir atrás de pessoas que podem ser as suspeitas e etc. E não tem, gente. Não tem. Eu fui atrás, eu ouvi podcast, mas não tem, tipo, não tem os principais suspeitos. Eu até cheguei a olhar a tese de doutoramento desse cara, e aí ele dá alguns suspeitos, algumas possíveis pessoas que fizeram esse crime, mas eu não cheguei a me aprofundar, mas também não foi levado a cabo. A polícia investigou aquelas pessoas que, pelo que eu vi, a polícia chegou a investigar esse material dele, mas não levou à frente. E o crime fica sem solução. E a gente não sabe quem é o Estripador de Lisboa. E eu sei lá, eu só acho maluco que a polícia não tenha achado nenhuma pista sobre esse caso. Tipo, a pista foi descoberta por um cara muito tempo depois. O que acontece? Tipo, por exemplo, algumas evidências do assassino do Golden Gate resolveram o caso e foram descobertas um tempo depois. E realmente é importante essa pesquisa. E esse cara fazia psicologia, se eu não me engano, eu acho que era psicologia. Então a gente vê como a área criminal é uma área bem ampla. Mas é isso, sabe? Tipo, o caso não tem solução. É um caso absurdo que não tem a solução necessária para levar à justiça. E é o que a gente sempre fala de casos criminais que envolvem prostitutas e etc. Que ganham dinheiro dessa forma. Tipo, é muito complicado, é triste, mostra muito da nossa sociedade, da sociedade portuguesa como um todo, e como esses crimes até levaram a polícia a fazerem coisas. Eles foram ativamente procurar, mas não levaram a lugar nenhum. Por hoje é só, pessoal. O caso é esse, ele tem muitas revoltas, não tem solução. E é uma coisa que não tem muito o que se fazer, porque não tem muitas pistas do local. Eu não sei se a polícia fez um serviço ruim, eu não cheguei a ver críticas, porque eu acho que em 93 deveria ter jornais impressos, né? Esses eu não tive acesso, porque às vezes aqui, quando a gente vai pesquisar para casos nacionais, a gente tem reportagens, em jornal mesmo, jornal impresso, você consegue ver, pegar a data e ver quando saiu na Folha de São Paulo, quando saiu em outros lugares. Só que nesse caso eu não achei. E uma crítica aos portugueses, que várias matérias que falavam sobre esse caso eram pagas, e então eu tinha que assinar a Folha, sei lá, Folha de Portugal, Folha de São Paulo de Portugal lá. Eu tinha que assinar e em euro, gente, eu não ia fazer isso. Mas eu achei pouquíssimas informações, é um caso que não é muito falado, não é muito comentado, tanto porque ele é curto, né? Em muitos casos eu e a Marisa, a gente junta eles porque eles são curtos, era o que a gente ia fazer, a gente ia juntar esse caso com o Diego Costa. Eu acho que ela já chegou a comentar em live sobre esse caso, e eu acho que é isso, galera. Para quem tá me assistindo no YouTube, eu queria agradecer. Não é uma coisa que eu faço, eu tô fazendo uma live no YouTube só para ver se a galera gosta. Queria muito agradecer quem me assistiu no YouTube, e o episódio vai estar editadinho segunda-feira no seu agregador favorito. Beleza, galera? Falou, eu vou parar aqui a gravação do podcast.